Meu filho riu na minha cara quando disse que eu era velha demais para entender que ele tinha roubado minha casa. Vocês ouviram direito. O homem que eu carreguei no colo, que eu criei sozinha depois que o pai morreu, olhou para mim com aquele desprezo todo e disse que eu estava gagá demais para perceber o golpe que ele tinha armado. Disse que eu ia morrer logo e que era melhor eu aceitar. Mas sabe o que ele não sabia? Que essa velha aqui ainda tinha muito fôlego e que quando a gente é subestimada, a vingança fica até mais gostosa. Eu não gritei, não chorei. Só olhei bem nos olhos dele e pensei: meu filho, você acabou de acordar o demônio errado. Foi ali, naquele dia de junho de 2024, na sala da minha própria casa em Santo Amaro, que eu decidi que ninguém mais ia pisar em mim. Ninguém. Muito menos o filho que eu criei com tanto sacrifício. O que eu fiz depois? Ah, meu bem, se eu contar agora, vocês vão achar que eu tô inventando. Mas eu juro por tudo que é sagrado que cada palavra dessa história é verdade. E no final quem estava rindo não era mais ele. Mas antes de eu contar como eu virei o jogo, deixa-me eu voltar um pouquinho no tempo. Porque para entender a vingança, vocês precisam entender quem eu sou. E principalmente, precisam entender quem é o Rodrigo. Ah, e antes de continuar, se você gosta de histórias de vingança e superação, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. Sério mesmo, comenta aí. Vamos juntos nessa? Bom, agora deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Neuza. Tenho 74 anos. Nasci aqui em São Paulo mesmo, num bairro humilde, filha de lavadeira e pedreiro. Aprendi desde cedo que na vida a gente não ganha nada de graça. Tudo é no suor, na luta, na dignidade. Casei com o José quando eu tinha 22 anos. Ele era motorista de ônibus, um homem trabalhador, honesto, daqueles que acordava às 4 da manhã e voltava para casa às 8 da noite. A gente se amava de verdade, sabe? Daquele jeito simples, sem frescura. Ele me trazia flor toda sexta-feira. Eu fazia a comida que ele gostava. A gente ria junto, sonhava junto. Tivemos 3 filhos, Rodrigo, Cláudia e Marcelo. Criei os 3 com todo o amor que eu tinha no peito. Trabalhei como faxineira a vida inteira. 40 anos lavando roupa dos outros, limpando casa dos outros, cozinhando para a família dos outros. Mas eu fazia com orgulho, viu? Porque era para o sustento dos meus filhos. O José morreu quando o Rodrigo tinha 17 anos. Infarto fulminante. Ele estava dirigindo o ônibus e caiu ali mesmo no volante. Não deu nem tempo de se despedir. Foi em 1996. O mundo desabou na minha cabeça. Fiquei viúva aos 43 anos com 3 filhos para criar sozinha. O Rodrigo já estava quase formado no ensino médio, mas a Cláudia tinha 15 e o Marcelo só 12. Pensei em desistir? Pensei. Mas aí eu olhava para os olhos deles e sabia que não podia fraquejar. Continuei na faxina. Aumentei a carga. Trabalhava de segunda a sábado, às vezes até domingo. Chegava em casa com as costas doendo, os joelhos inchados, as mãos ressecadas de tanto produto de limpeza. Mas eu olhava para os meus filhos comendo, estudando, crescendo. E aquilo valia cada gota de suor. O José tinha deixado uma coisa: a casa. Uma casinha simples em Santo Amaro, herança do pai dele. 3 quartos, sala, cozinha, quintal pequeno. Nada de luxo, mas era nossa. Eu sempre disse para os meninos: essa casa é o patrimônio da família, é o que o pai de vocês deixou. Aqui a gente tem dignidade. Com o tempo, o bairro foi valorizando. Construíram metrô perto, comércio cresceu, veio gente de fora. A casa que valia pouco nos anos 90, em 2024, estava avaliada em R$280 mil. Para mim, era uma fortuna. Era a segurança da minha velhice. Eu nunca fui de luxo. Minha vida sempre foi simples. Acordo cedo, tomo meu café com pão e manteiga, vejo o meu programa de televisão, faço minhas coisas em casa. De tarde gosto de sentar na varanda e ver o movimento da rua. Converso com as vizinhas, vou na feira, cuido das minhas plantinhas. Tenho minhas amigas da igreja, faço meu crochê, participo do grupo de oração. Sempre fui uma mulher de fé. Acredito em Deus, acredito que o bem vence o mal. Mas também sempre fui de opinião, viu? Nunca fui de baixar a cabeça para a injustiça. Minha mãe me ensinou:
Respeito é bom e eu gosto, mas ser boba é outra história. Aposentei da faxina em 2015. Recebo um salário mínimo de aposentadoria. Não é muito, mas dá para viver. Não tenho luxo, não tenho carro, não viajo. Mas tenho minha casa, minha independência, minha dignidade. E isso sempre foi o mais importante para mim. Meus filhos cresceram. O Rodrigo virou gerente de loja de móveis, ganha bem, mas sempre foi o mais ambicioso, o mais frio. A Cláudia é professora de escola pública, batalhadora, mas se enfiou em dívidas. E o Marcelo, meu caçula, mora em Minas Gerais, casou, tem família, a gente se fala pouco. Eu sempre tratei os três com igualdade, sempre dividi tudo, sempre fui justa. Nunca imaginei que um dia um deles ia se virar contra mim, muito menos o Rodrigo, que sempre foi o mais esperto, o mais estudado. Mas a vida ensina, né? Às vezes quem a gente mais confia é quem mais decepciona. O Rodrigo sempre foi diferente dos outros dois. Desde pequeno ele tinha aquele jeitinho de quem se acha mais esperto que todo mundo. Sabe aquele menino que na escola já estava calculando como tirar vantagem? Era ele. Quando o pai morreu, ele tinha 17 anos. E eu lembro que, na época, em vez de chorar igual os irmãos, ele ficou perguntando sobre herança, sobre seguro, sobre o que ia ficar pra gente. Com 17 anos, gente. Eu, na época, achei que era só jeito de lidar com a dor. Mas hoje eu vejo que já era sinal. Ele estudou, se formou em administração, arrumou emprego bom, subiu rápido na empresa, virou gerente de loja de móveis planejados, dessas lojas chiques de shopping. Ganhava bem, usava roupa de marca, dirigia carro do ano. Sempre foi vaidoso. Mas tinha um problema, a calvície. O Rodrigo começou a ficar calvo aos 20 e poucos anos. E aquilo mexeu com a cabeça dele. Ele ficou obcecado. Fez implante capilar 2 vezes, gastou uma fortuna, mas não resolveu. Aos 45 anos, ele tinha aquela calvície que deixava a testa enorme, aquela careca que brilhava de longe, e isso deixava ele mais amargo, mais cruel. Ele nunca casou. Teve namoradas, mas nenhuma ficava muito tempo. Eu acho que era porque ele só pensava nele mesmo. Era egoísta, sabe? Daqueles que só fala de si, que só se preocupa com o próprio umbigo. As mulheres percebiam e iam embora. Comigo ele sempre foi meio distante. Visitava de vez em quando, mas era aquela visita rápida, obrigação, sabe? Chegava, ficava meia hora, já estava olhando para o relógio. Nunca me levava para lugar nenhum, nunca me convidava para nada. Eu ia na casa dele? Nunca. Ele morava num apartamento bonito em Moema, mas eu nunca fui convidada. E tinha uma coisa que eu percebia. Ele tinha vergonha de mim, vergonha da mãe faxineira, vergonha da minha roupa simples, da minha fala, do meu jeito humilde. Uma vez ele estava com os amigos dele num restaurante e eu passei na rua. Eu acenei para ele toda feliz. Ele fingiu que não me viu. Virou a cara. Quando eu perguntei depois, ele disse que não tinha me visto. Mas eu sei que viu. Eu vi o olho dele desviando. Eu senti a vergonha dele. A Cláudia sempre foi mais próxima de mim. Ela é professora, ganha mal, vive apertada, mas tem bom coração. O problema é que ela se afundou em dívidas. Cartão de crédito, empréstimo, essas coisas. No total, devia R$35 mil. E vivia desesperada, sem saber como pagar. Foi aí que o Rodrigo entrou na jogada. Ele começou a se aproximar da Cláudia. De repente, ficou todo solícito, todo prestativo com a irmã. Ligava para ela, chamava para conversar, dava conselho. Eu achei até estranho porque ele nunca foi de demonstrar afeto. Mas pensei, que bom os irmãos estão se aproximando. Só que não era aproximação, era manipulação. O Rodrigo começou a colocar veneno na cabeça da Cláudia. Eu não sabia, mas ele ficava dizendo para ela que eu estava velha demais para cuidar da casa sozinha. Que eu podia cair, me machucar, morrer sozinha ali. Que era perigoso. Que o certo era vender a casa, dividir o dinheiro e eu ir morar num lugar menor, mais prático. Imagina se a mãe cai e fica dias no chão sem ninguém saber? A gente tem que pensar nisso, Cláudia. É por segurança dela. Só que não era por segurança nenhuma. Era pela grana. A Cláudia, coitada, estava tão afogada em dívida que começou a acreditar.
Começou a achar que realmente era melhor vender. Ela pensava: com a minha parte, eu quito as dívidas e sobra um pouco. Ela não via a armadilha. E o Rodrigo? O Rodrigo via os 280 mil reais brilhando na frente dele. Ele já estava fazendo conta. Dividido por 3, dava mais de 90 mil para cada um. Para ele, que sempre quis mais, aquilo era irresistível. Ele começou a aparecer mais em casa, sempre com aquele sorriso falso, aquele jeitinho de quem está preocupado. Mãe, a senhora está bem? Não está precisando de nada? Olha, eu estava pensando aqui. A senhora já pensou em morar num lugar menor? Essa casa está muito grande para a senhora sozinha. Eu logo cortava. Rodrigo, eu estou ótima aqui. Essa casa é minha vida. É a herança do seu pai. Eu não vou sair daqui. Ele insistia. Toda visita era a mesma conversa. E eu começava a perceber o olhar dele. Aquele olhar de quem está avaliando. Ele olhava para os móveis, para o tamanho dos cômodos, calculando quanto valia. Eu sentia o desprezo no olhar dele, como se eu fosse um obstáculo entre ele e o dinheiro. A Cláudia começou a vir junto. Os dois chegavam juntos, sentavam na minha sala e começavam a conversa, sempre com aquele tom de preocupação falsa. Mãe, a gente só quer o melhor para a senhora. A gente está preocupado. Preocupado com o quê? Com a grana, só isso. Um dia, o Rodrigo trouxe uns papéis. Disse que era só para organizar as coisas. Que era só uma procuração simples, para ele poder me ajudar a pagar contas, resolver burocracias, que era só para facilitar minha vida. Eu olhei aqueles papéis e um arrepio subiu na espinha. Alguma coisa ali não estava certa. Eu não entendo muito de documento, mas eu sei ler gente. E o olho do Rodrigo estava brilhando demais. Não vou assinar nada não, meu filho. Não precisa. Eu dou conta das minhas coisas. Ele insistiu. Ficou irritado. Mas eu não assinei. E foi aí que ele começou a mostrar a verdadeira cara. Depois que eu recusei assinar aqueles papéis, a coisa mudou. O Rodrigo ficou frio comigo. Parou de visitar. Quando eu ligava para ele, ele atendia seco, com pressa. Tô ocupado, mãe. A gente conversa depois. E desligava. A Cláudia também ficou estranha. Distante. Eu percebia que eles conversavam pelas minhas costas. Eu sentia. Mãe sente essas coisas. Foi em março de 2024 que eu comecei a desconfiar de verdade. Eu fui no cartório resolver uma coisa de IPTU e a moça do balcão me olhou com uma cara esquisita. A senhora já não veio aqui mês passado? Eu estranhei. Não, filha. Faz mais de ano que eu não venho aqui. Ela conferiu no sistema. Que estranho. Aqui está registrado que a senhora veio em fevereiro e assinou uma procuração. Meu coração gelou. Procuração? Que procuração? Ela me mostrou no computador. Tinha uma procuração em nome do Rodrigo, dando plenos poderes para ele fazer qualquer coisa com a minha casa. Vender, alugar, hipotecar, qualquer coisa. E tinha uma assinatura. Uma assinatura que parecia a minha, mas não era. Moça, isso aqui não sou eu. Eu não assinei isso. Ela ficou sem graça. A senhora precisa procurar um advogado, dona Neuza. Isso aqui é grave. Saí daquele cartório com as pernas bambas. Sentei num banco da praça e fiquei ali, olhando para o papel que a moça tinha imprimido para mim. Procuração falsa, assinatura falsificada. O meu próprio filho tinha falsificado minha assinatura. Eu não queria acreditar, mas estava ali, no papel, na minha mão. Cheguei em casa e liguei para o Rodrigo. Ele não atendeu. Liguei de novo. Nada. Mandei mensagem. Ele visualizou e não respondeu. Liguei para Cláudia. Ela atendeu, mas estava estranha. Mãe, eu não posso falar agora. Estou em reunião. Cláudia, é importante. É sobre o Rodrigo. Depois a gente conversa, mãe. E desligou. Fiquei 3 dias tentando falar com eles. Nada. Até que no 3º dia, a Cláudia apareceu aqui em casa. Mas não veio sozinha. Veio com o Rodrigo. Eles sentaram na minha sala com aquela cara de poucos amigos. E foi o Rodrigo quem começou a falar. Mãe, a senhora descobriu da procuração. Não era pergunta, era afirmação. Rodrigo, você falsificou minha assinatura? Você foi no cartório fingindo ser meu procurador? Ele nem piscou. Foi pelo bem da senhora. A gente precisa vender essa casa. A senhora não tem condição de morar aqui sozinha. É perigoso. E essa casa está valendo uma fortuna.
280 mil reais, mãe. A gente divide em 3. Cada um fica com a sua parte. E a senhora vai morar num lugar menor, mais seguro. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Rodrigo, essa casa é minha. É a herança do seu pai. Eu não vou vender. A senhora não tem escolha. Olhei para Cláudia. Cláudia, você concorda com isso? Ela desviou o olhar. Mãe, eu preciso quitar minhas dívidas. Eu tô afundada. 35 mil reais de dívida. Eu não aguento mais. Com a minha parte da venda, eu consigo sair do vermelho. E você acha que roubar da sua mãe é a solução? O Rodrigo se levantou. Ele estava irritado agora. Vermelho, nervoso. Roubar? A gente não está roubando nada. Essa casa é patrimônio da família. Ela foi do pai. E nós somos os filhos, a gente tem direito. Direito? Seu pai deixou essa casa para mim. Tá no testamento. Tá registrado. Essa casa é minha enquanto eu for viva. Vocês só herdam depois que eu morrer. Ele deu um sorriso amarelo. Um sorriso que me deu até medo. Então a gente vai ter que esperar a senhora morrer. O silêncio que caiu na sala foi pesado. A Cláudia arregalou os olhos. Até ela se assustou com o que ele tinha dito. Rodrigo, pelo amor de Deus! Ela tentou segurar ele, mas ele continuou. Olhou para mim com um desprezo que eu nunca tinha visto antes. Mãe, a senhora está com 74 anos. Quantos anos a senhora acha que ainda tem? 5? 10? A casa está valorizando. Daqui a 5 anos pode valer 300, 400 mil reais. E eu vou ficar esperando a senhora morrer para receber o que é meu por direito. Levantei da cadeira. Minha voz tremeu, mas eu não deixei ele ver fraqueza. Sai da minha casa. Nossa casa, mãe, nossa. Sai, agora. Ele pegou a pasta dele. Olhou para Cláudia. Vamos. A Cláudia hesitou. Olhou para mim com pena, mas levantou e foi atrás dele. Antes de sair, o Rodrigo parou na porta e falou sem nem se virar. A senhora vai assinar essa venda querendo ou não. A procuração já está registrada. Legalmente, eu já posso fazer o que eu quiser com essa casa. E saiu. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, tremendo, sentindo o chão sumir debaixo dos meus pés. Meu próprio filho, meu primogênito, o menino que eu carreguei, que eu criei, que eu protegi, tinha acabado de me dizer na minha cara que estava esperando eu morrer. Depois daquele dia, minha vida virou um inferno. O Rodrigo começou uma campanha para me destruir. E o pior, ele usava a Cláudia como marionete. Primeiro, ele espalhou para a família toda que eu estava com problema de cabeça, que eu estava confusa, esquecida, senil. Ligou para o Marcelo em Minas Gerais e contou uma versão toda distorcida da história. Disse que eu estava recusando ajuda, que eu estava colocando minha vida em risco morando sozinha, que eu estava ficando agressiva. O Marcelo me ligou, preocupado. Mãe, o Rodrigo disse que a senhora anda estranha, que está esquecendo as coisas, é verdade? Marcelo, eu estou perfeitamente bem. O Rodrigo quer vender a casa e eu não deixo. É só isso. Mas eu percebi que ele ficou na dúvida. O veneno já tinha sido plantado. O Rodrigo começou a aparecer aqui de surpresa. Trazia a Cláudia junto. Eles entravam sem pedir licença, usando a chave que ele tinha copiado antes. Eu acordava de manhã e eles estavam na minha sala. Eu voltava da feira e eles estavam aqui dentro. Mãe, a gente só veio ver se a senhora está bem. Era invasão. Era controle. Eles queriam me fazer sentir que eu não tinha mais privacidade, que a casa não era mais minha. Um dia eu cheguei e encontrei o Rodrigo mexendo nos meus documentos. Ele estava na minha cômoda, abrindo gavetas, procurando papéis. Rodrigo, o que você está fazendo? Ele nem se assustou. Procurando a escritura da casa. Você não tem direito de mexer nas minhas coisas. Tenho sim. Eu sou seu procurador, lembra? Aquela palavra me queimava por dentro. Procurador? Uma mentira, uma falsificação, mas que estava registrada, oficial, carimbada. Eles começaram a trazer gente para avaliar a casa. Corretores, compradores, sem me avisar. Eu chegava da rua e tinha estranhos dentro da minha casa, medindo parede, tirando foto, fazendo anotação. Rodrigo, como é que você tem coragem? Mãe, é só para avaliar. A senhora não precisa ficar nervosa. Nervosa? Eu estava sendo expulsa da minha própria casa aos pouquinhos. E ele queria que eu ficasse calma. A Cláudia ficava no canto, quieta,
sem coragem de me olhar nos olhos. Ela sabia que estava errado, mas a dívida dela era maior que a consciência. Uma noite, eu ouvi barulho na cozinha. Eram 2 da manhã. Desci e encontrei o Rodrigo remexendo no armário. Que você está fazendo aqui no meio da noite? Vim buscar uma coisa que eu esqueci. Você não esqueceu nada, você está me vigiando. Ele riu. Aquela risada fria, seca. A senhora está ficando paranoica, mãe. Gaslighting. Eu não sabia o nome na época, mas era isso. Ele tentava me fazer acreditar que eu estava louca, que eu estava inventando coisas. Comecei a trancar a porta por dentro com corrente. Ele ficou furioso. Bateu na porta às 7 da manhã gritando. Abre essa porta. Eu tenho o direito de entrar nessa casa. Eu não abri. Fiquei do outro lado, tremendo, mas não abri. Ele começou a me ligar 10, 15 vezes por dia, sempre com a mesma conversa. Mãe, assina a venda. Facilita a vida de todo mundo. Quando eu recusava, ele ficava agressivo. A senhora está sendo egoísta? Está pensando só na senhora? Egoísta? Eu que passei a vida inteira me doando? As vizinhas começaram a perguntar. Dona Iraci, minha amiga de décadas, veio tomar café comigo. Neuza, tá tudo bem? Eu vi seu filho discutindo com você na porta outro dia. Eu não tive coragem de contar tudo. Sentia vergonha. Vergonha de admitir que meu próprio filho estava fazendo aquilo comigo. Tá tudo bem, Iraci. É só um desentendimento. Mas ela percebeu. Dona Iraci sempre foi esperta. Ela segurou minha mão e disse: Neuza, não abaixe a cabeça. Você não merece isso. O Rodrigo começou a espalhar na vizinhança que eu estava precisando de ajuda psiquiátrica. Falou pro dono da padaria, pro moço da farmácia, para todo mundo. Minha mãe tá com Alzheimer, coitada. A gente tá tentando ajudar, mas ela não aceita. Eu ia no mercado e as pessoas me olhavam com pena, com dó, como se eu fosse uma velhinha caduca que não sabia mais de nada. Um dia, eu estava na fila da padaria e ouvi uma mulher comentando: coitada da dona Neuza. O filho dela falou que ela está perdendo a cabeça. Que tristeza! Eu queria gritar. Queria dizer que era tudo mentira. Mas engoli seco e saí de lá com lágrimas escorrendo. A Cláudia me ligou chorando. Mãe, eu não aguento mais as minhas dívidas. O banco está me ameaçando. Eu preciso dessa grana. Por favor, assina a venda, pelo amor de Deus. Cláudia, você sabe que isso é errado. Você sabe que seu irmão está me roubando. Mas eu preciso, mãe, eu preciso. E desligou. Comecei a ter insônia. Passava minha noite acordada com medo de que ele entrasse aqui e fizesse alguma coisa. Emagreci 6 quilos em 1 mês. Parei de ir na igreja porque não tinha forças. Parei de sair de casa. O Rodrigo percebeu minha fraqueza e apertou mais. Ele trouxe um psicólogo, um homem de paletó que ele disse ser especialista. Dona Neuza, eu vim aqui a pedido do seu filho. Ele está preocupado com a senhora. Vamos fazer uma avaliação? Eu mandei eles embora. Eu não preciso de avaliação nenhuma. Eu estou perfeitamente bem. Mas o Rodrigo usou aquilo contra mim. Viram? Ela recusa ajuda. Ela está claramente com problemas mentais. Ele começou a pressionar o Marcelo para dar apoio para a venda. Marcelo, tu precisa conversar com ela. A mãe está irredutível. Mas se tu apoiar a gente, ela vai ter que aceitar. 3 contra 1. O Marcelo ficou dividido. Ele me ligava tentando me convencer. Mãe, talvez seja melhor mesmo a senhora morar num lugar menor, mais fácil de cuidar. Marcelo, eu não quero sair daqui. Essa casa é minha vida. Mas, mãe, o Rodrigo disse que... O Rodrigo está mentindo. Ele falsificou minha assinatura. Ele quer roubar minha casa. Silêncio do outro lado da linha. E então? Mãe, eu acho que a senhora está confundindo as coisas. Até o meu caçula estava acreditando nas mentiras. Eu estava sozinha. Completamente sozinha. Até que chegou o dia que mudou tudo. Era uma quinta-feira, dia 20 de junho de 2024. Eu lembro da data porque foi o dia que meu mundo desabou de vez. Eu estava na cozinha fazendo o almoço. Arroz, feijão, uma bistequinha. Comida simples, do jeito que eu sempre fiz. O rádio tocava uma música antiga, daquelas que me lembravam do José. Eu estava cantarolando baixinho, tentando esquecer um pouco dos problemas. A campainha tocou. Fui atender. Era o Rodrigo. Mas ele não estava sozinho. Tinha a Cláudia, claro. E tinha mais 3 pessoas que eu não conhecia. Um homem de terno cinza,
uma mulher de salto alto com uma pasta executiva e outro homem mais velho, de óculos, com cara de sério. Rodrigo, quem é essa gente? Mãe, a gente precisa conversar. Vamos entrar. Eles entraram sem esperar minha resposta. Invadiram minha sala como se a casa fosse deles. O homem de terno sentou no meu sofá. A mulher ficou em pé, olhando em volta, avaliando tudo com aqueles olhos frios de quem está calculando valores. Rodrigo, o que está acontecendo? Ele respirou fundo. Tinha um sorriso nos lábios. Um sorriso que me deu um frio na espinha. Mãe, essas pessoas são do cartório e da imobiliária. E esse senhor aqui é o Dr. Meirelles, advogado. Meu coração começou a disparar. Advogado? Pra quê? O homem de óculos, o tal Dr. Meirelles, abriu uma pasta e tirou uns papéis de lá. Ele falava com aquela voz profissional, sem emoção nenhuma. Dona Neuza, estou aqui representando seu filho Rodrigo, que possui procuração registrada em cartório para administrar seus bens. Ele assinou hoje pela manhã a venda desta propriedade. Eu senti as pernas bambearem. Tive que segurar na parede para não cair. Como assim? Vendeu? A mulher da pasta se apresentou. Meu nome é Fernanda. Sou da imobiliária Conquista. A casa foi vendida por R$280 mil. O comprador já fez o sinal. A escritura será transferida em 30 dias. Eu olhei para o Rodrigo. Ele estava de braços cruzados, encostado na parede, com aquele sorriso no rosto. Você vendeu minha casa? Vendi a casa da família, mãe. E vendi bem vendido. 280 mil. Dividido por 3, dá 93.300 para cada um. A senhora vai receber a sua parte. Rodrigo, você não pode fazer isso. Essa casa é minha. Eu não autorizei. Minha voz saiu num grito. Eu estava tremendo inteira. A Cláudia desviou o olhar, olhando para o chão, as mãos tremendo. O advogado continuou com aquela voz monótona. Legalmente, dona Neuza, seu filho tem plenos poderes através da procuração registrada em fevereiro deste ano. A venda é legal e irrevogável. Mas essa procuração é falsa. Eu não assinei. Ele falsificou minha assinatura. O Rodrigo deu risada. Uma risada alta, debochada, cruel. Mãe, a senhora tá vendo? Tá vendo como a senhora fala essas coisas sem sentido? É por isso que a gente teve que tomar as rédeas. A senhora não tem mais condição de decidir. Eu avancei nele. Queria bater, queria gritar. Mas o advogado se levantou e ficou entre nós. Dona Neuza, por favor, vamos manter a calma. Calma? Calma? Eles tinham acabado de roubar minha casa e queriam que eu tivesse calma. Vocês são ladrões! Todos vocês, ladrões! A mulher da imobiliária se incomodou. Senhora, nós somos profissionais sérios. Temos todos os documentos em ordem. A procuração foi reconhecida em cartório. Não há nada de irregular. É falsa. A assinatura é falsa. O Rodrigo se aproximou de mim. Chegou bem perto. Eu podia sentir o cheiro do perfume caro dele. Aquele perfume importado que ele usava para se sentir superior. E então ele falou, baixinho, só para eu ouvir, mas com um veneno que queimou minha alma. Mãe, a senhora acha mesmo que alguém vai acreditar numa velha gagá contra documentos registrados em cartório? A senhora acha que tem algum poder aqui? Eu olhei nos olhos dele. E pela primeira vez na vida, eu não reconheci meu filho. Aquele homem na minha frente era um estranho cruel, frio, sem coração. Rodrigo, por que você está fazendo isso comigo? Ele sorriu. Aquele sorriso que eu nunca vou esquecer, cheio de desprezo. Porque eu cansei de esperar, mãe. Cansei de esperar a senhora morrer para receber o que é meu por direito. Essa casa vale R$280 mil. 280 mil. E está parada aqui, com a senhora ocupando, enquanto eu podia estar usando esse dinheiro para crescer, para investir, para viver melhor. Seu pai deixou essa casa para mim? Meu pai morreu há 28 anos, mãe. 28 anos. E a senhora ainda está aqui, agarrada nessa casa como se fosse um túmulo. Pois é, acabou. A casa foi vendida e a senhora vai ter que sair. Minhas pernas cederam. Eu sentei no chão, ali mesmo, no meio da sala. Sentei e comecei a chorar. Um choro que vinha lá de dentro. Um choro de dor, de traição, de desespero. A Cláudia começou a chorar também. Rodrigo, para com isso, olha o estado da mãe.
O estado da mãe é culpa dela. Se ela tivesse assinado a venda de boa, não precisava ser assim. O advogado guardou os papéis. Bem, minha parte aqui está feita. Dona Neuza, a senhora tem 30 dias para desocupar o imóvel. Após esse prazo, se a senhora não sair voluntariamente, teremos que acionar a justiça para despejo. Despejo. Aquela palavra me cortou como uma faca. A mulher da imobiliária também se preparou para sair. Ela me olhou com uma pena fingida. Sinto muito, dona Neuza, mas é o processo legal. Legal. Nada daquilo era legal. Era roubo. Era crueldade. Era filho destruindo mãe. Eles saíram. O advogado, a mulher da imobiliária, o homem do cartório. Saíram como se tivessem feito um negócio qualquer. Como se não tivessem acabado de destruir a vida de uma mulher de 74 anos. Ficou só eu, o Rodrigo e a Cláudia. Eu ainda estava no chão, sem força para levantar. As lágrimas escorrendo, molhando minha blusa. O Rodrigo se abaixou na minha frente. Olhou bem nos meus olhos. Mãe, a senhora já teve uma vida longa. Já fez o que tinha que fazer. Criou os filhos, trabalhou, viveu. Agora é a nossa vez. É o nosso tempo. E a senhora está velha demais para entender isso. Ele se levantou. Ajeitou o paletó. Aquela calma dele, aquela frieza, era pior que qualquer grito. A senhora vai receber os 93 mil reais. Dá para alugar um apartamentinho, viver o resto dos seus dias em paz. Quem sabe até sobra um dinheiro para a senhora aproveitar um pouco, né? Fazer uma viagenzinha, sei lá. Eu tentei falar, mas a voz não saía. A garganta estava fechada. Ah, e mãe! Ele parou na porta. Virou e me olhou pela última vez. A senhora vai morrer logo mesmo. Todo mundo morre, é natural. E quando a senhora morrer, esse dinheiro que a senhora receber vai voltar para a gente na herança. Então, no fim das contas, nada muda. A gente só está adiantando no processo. E riu. Gente, ele riu. Riu na minha cara. A Cláudia saiu atrás dele chorando, sem coragem de olhar para trás. A porta bateu. Eu fiquei ali, no chão, sozinha, com o barulho do relógio da parede marcando os segundos. Cada segundo soando como uma batida no meu peito. Quanto tempo eu fiquei ali? Não sei. Pode ter sido minutos, pode ter sido horas. Eu só sei que quando eu olhei pela janela já estava escurecendo. Consegui me levantar. Fui pro quarto. Me deitei na cama. E chorei. Chorei como eu não chorava desde que o José morreu. Chorei até não ter mais lágrimas. Naquela noite eu não comi, não bebi água, não fiz nada. Só fiquei deitada, olhando para o teto, sentindo o mundo girar ao meu redor. E uma frase martelava na minha cabeça. A frase do Rodrigo. A senhora tá velha demais para entender. Velha demais. Gagá, sem valor, descartável. Era assim que meu próprio filho me via. Nos dias seguintes, eu entrei numa escuridão profunda. Não saía da cama. Não abria a cortina. Não atendia telefone. Dona Irace bateu na porta 3 vezes. Eu fingi que não estava em casa. Eu tinha vergonha. Vergonha de contar o que tinha acontecido. Vergonha de admitir que meu filho tinha conseguido. Que eu tinha perdido. Fiquei assim por 12 dias. 12 dias na cama, definhando, desistindo. Até que a Dona Irace arrombou minha porta. Era meio-dia de um sábado quando eu ouvi o barulho da porta sendo arrombada. Pensei que eram ladrões. Mas era a Dona Iraci, com uma chave de fenda na mão e a cara de brava. Neuza Maria da Silva, levanta dessa cama agora. Ela entrou no quarto, abriu a cortina de uma vez. A luz do sol invadiu tudo. Eu gemi, cobri os olhos. Iraci, me deixa. Deixar nada. Faz 12 dias que você não aparece. Eu tô batendo na porta, te ligando, e você sumida. Eu pensei que tinha morrido aqui dentro. Ela me puxou pelo braço. Me levantou da cama à força. Me levou pro banheiro. Toma banho, agora. E depois desce que eu fiz comida. Eu tentei resistir, mas a Irace sempre foi mandona. E naquele momento, eu precisava de alguém mandando mesmo. Tomei banho. A água quente descendo me trouxe um pouco de volta para a vida. Desci para a cozinha. A Irace tinha feito uma macarronada daquela com molho caseiro cheirosa. Ela me serviu um prato cheio, sentou na minha frente. Come. Eu comi.
Não por fome, mas porque ela estava ali, me vigiando. E enquanto eu comia, ela me olhava com aquele olhar de quem sabe que tem coisa errada. Agora conta. E eu contei. Contei tudo. A procuração falsa, a venda da casa, a humilhação, as palavras do Rodrigo. Chorei de novo enquanto contava. E a Iraci ficou ali, segurando minha mão, deixando eu desabafar. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por uns minutos, só me olhando, e então falou com aquela voz firme dela. Neuza, você vai deixar esse filho da mãe te destruir assim? Iraci, ele ganhou. A casa foi vendida. Eu não tenho mais nada. Você tem você. Você tem sua cabeça. Você tem sua inteligência. E você não é velha gagá coisa nenhuma. Mas o que eu posso fazer? Os documentos estão todos registrados. Ele tem advogado, tem procuração. Então você arranja um jeito de provar que essa procuração é falsa. Você vai atrás dos seus direitos. Você luta. Eu tô cansada de lutar, Iraci. Ela bateu na mesa. Forte. Me assustou. Velha não, Neuza. Esperta. E você sempre foi esperta. Então acorda e mostra para esse infeliz que mãe não é troféu de prateleira. Mãe é leoa. E leoa não abaixa a cabeça. Aquelas palavras entraram em mim como um tapa na cara. Um tapa que eu precisava. Velha não. Esperta. Comecei a pensar. Se o Rodrigo tinha conseguido falsificar documentos, se ele tinha advogado, se ele tinha jogado o jogo dele, eu também podia jogar. Mas eu tinha que ser mais inteligente que ele. No dia seguinte, eu saí de casa pela primeira vez em 2 semanas. Fui na padaria, na farmácia, na igreja e fui na lan house da esquina. Sim, uma lan house. Aqueles lugares com computador onde os meninos jogam videogame. Eu nunca tinha entrado num lugar desses. Mas naquele dia eu entrei. O menino do balcão me olhou surpreso. Oi, dona, a senhora quer alguma coisa? Quero aprender a mexer no computador. Ele riu. Achou que eu estava brincando. Sério? Seríssimo, tem curso aqui? Tinha. Um curso básico de informática para terceira idade. 3 vezes por semana, 2 horas por dia. Começava na segunda-feira seguinte. Eu me matriculei. E durante 1 mês, eu fui religiosa naquele curso. Aprendi a ligar o computador, a mexer no mouse, a abrir internet, a entrar em site, a criar e-mail. Coisas que para os jovens são bobeira, mas para mim era um mundo novo. A professora, uma moça chamada Júlia, tinha paciência. Dona Neuza, a senhora está indo muito bem, está aprendendo rápido. E eu estava, porque eu tinha um objetivo. Eu precisava aprender aquilo para investigar meu filho. Comecei a pesquisar sobre ele. Entrei nas redes sociais dele. Vi as fotos que ele postava. Carros, restaurantes caros, viagens. Ele ostentava. E eu pensava, de onde vem tanto dinheiro? Gerente de loja não ganha tudo isso. Fui mais fundo. Aprendi a pesquisar processos judiciais. Aprendi a entrar em sites de transparência. E um dia, navegando, eu achei uma coisa estranha. O Rodrigo tinha uma empresa registrada no nome dele que eu não conhecia. Uma tal de RCM Consultoria. Fui atrás de informações sobre essa empresa e descobri que ela movimentava muito dinheiro. Muito mais do que o salário dele explicaria. Pedi ajuda para Júlia. Moça, como é que eu faço para descobrir mais sobre uma empresa? Ela me ensinou a acessar sites da Receita Federal, da Junta Comercial. E quanto mais eu fuçava, mais sujeira eu achava. O Rodrigo tinha contas que ele não declarava. Receitas que ele escondia do fisco. E tinha mais. Ele tinha contas em paraísos fiscais. Contas offshore, como eles chamam. Dinheiro escondido fora do Brasil. 420 mil reais. Escondidos em contas nas Ilhas Cayman. Meu filho era sonegador. Lavava dinheiro e escondia tudo isso enquanto me chamava de velha gagá e roubava minha casa. Imprimi tudo. Cada documento, cada comprovante, cada evidência. Fiz uma pasta grossa e guardei muito bem guardado. Mas eu não fui para a polícia. Não ainda, porque eu tinha um plano melhor. Voltei para a lan house, aprendi mais. Aprendi a entrar em banco digital, a fazer transferências, a mexer em senhas. Pedi a ajuda da Júlia de novo. Dona Neuza, a senhora quer aprender banco digital? Quero, é para facilitar minha vida.
Ela me ensinou tudo. Como criar senha, como entrar no app, como fazer transferência. Eu aprendi direitinho. E então eu fui atrás das senhas do Rodrigo. Como? Simples. Eu conhecia meu filho. Eu sabia as datas que eram importantes para ele. Tentei várias combinações. Data de nascimento dele, do pai, a placa do carro que ele tanto amava. E acertei. Eu consegui entrar nas contas offshore dele. 420 mil reais na minha tela. Dinheiro sujo, dinheiro escondido. Durante 3 noites eu não dormi. Fiquei ali, na frente do computador da Lan House, aprendendo, testando, planejando. A Júlia achava que eu estava viciada em internet. Dona Neuza, a senhora está virando expert. Se ela soubesse o que eu estava armando. Na 4ª noite, eu executei o plano. Transferi todo o dinheiro das contas offshore para uma conta que eu tinha aberto no meu nome. Uma conta digital, dessas novas, que nem precisa ir no banco. 420 mil reais entraram na minha conta. Depois eu bloqueei os acessos dele. Mudei todas as senhas, tranquei tudo. No dia seguinte, eu acordei com o coração disparado. Será que ele já tinha percebido? Será que ia dar certo? 2 horas da tarde, meu telefone tocou. Era o Rodrigo. Mãe, a gente precisa conversar. Agora. Pode vir. Meia hora depois, ele estava na minha porta. Vermelho, suando. Nervoso como eu nunca tinha visto. O que você fez? Eu estava sentada na sala, calminha, tomando meu café. Olhei para ele e sorri. Sorri pela primeira vez em meses. Eu não fiz nada, filho. Por quê? Você sabe muito bem por quê. Sumiram 420 mil reais das minhas contas. Que contas, Rodrigo? Você tem contas que eu não sei? Ele travou. Percebeu a armadilha. Se ele admitisse as contas offshore, estava admitindo sonegação. Mãe, você não podia. Não podia o quê? Recuperar o que é meu? Ah, Rodrigo, você me ensinou uma coisa importante essas semanas. Você me ensinou que documento registrado vale mais que palavra. Então eu registrei uma transferência. Legal, oficial, carimbada. Você não sabe nem mexer em computador. Aprendi. Fiz até curso. Quer ver meu certificado? Ele ficou branco. Branco igual papel. Você vai me devolver esse dinheiro. Vou nada. Esse dinheiro agora é meu. E sabe o que eu vou fazer com ele? Ele não respondeu. Só me olhava com ódio. Vou dar 35 mil para Cláudia, para ela quitar as dívidas dela. Longe de você, Rodrigo. Longe da sua manipulação. O resto? Ah, o resto é meu. Meu mesmo. Para eu viver meus últimos anos em paz. Porque, como você mesmo disse, eu vou morrer logo, né? Eu vou te processar. Processa. Mas aí você vai ter que explicar para o juiz de onde veio esse dinheiro. Vai ter que explicar as contas offshore. Vai ter que explicar para a Receita Federal os 420 mil que você sonegou. Vai querer mesmo fazer isso? Silêncio. Ele sabia que tinha perdido. Ah, e Rodrigo, sobre a casa. Eu já entrei com uma ação judicial provando que a procuração foi falsificada. Tenho perícia grafotécnica, tenho testemunhas, tenho tudo. A venda vai ser anulada. E você, meu filho, vai responder por falsificação de documento. Ele tremia. De raiva. De impotência. Agora sai da minha casa. E não volta nunca mais. Ele não se mexeu. Eu disse, sai! E ele saiu. Saiu com o rabo entre as pernas. Derrotado. Humilhado. Como ele tinha me humilhado. 3 meses se passaram desde aquele dia. A justiça anulou a venda da casa. A perícia grafotécnica comprovou que a assinatura da procuração era falsa. O Rodrigo está respondendo processo por falsificação de documento. Pode até pegar cadeia. A Cláudia veio me pedir perdão. Chorou muito. Disse que foi fraca, que se deixou manipular pelo irmão, que a dívida tinha cegado ela. Eu perdoei. Claro que perdoei. Ela é minha filha. Mas perdoar não significa esquecer. Eu dei os 35 mil para ela quitar as dívidas, mas deixei bem claro. Confiança se reconstrói aos poucos. Ela está em terapia agora. Disse que precisa entender por que se deixou levar. Eu apoio. Acho importante. O Marcelo veio me visitar de Minas. Pediu desculpa por ter duvidado de mim. A gente conversou muito. Ele chorou também.
Disse que devia ter me ouvido desde o começo. Eu abracei meu caçula e disse que estava tudo bem, que ele não tinha como saber. E o Rodrigo? O Rodrigo desapareceu. Sumiu. Não sei onde tá, não sei o que tá fazendo. E sabe de uma coisa? Eu não quero saber. Para mim, ele deixou de existir no dia que riu na minha cara. Tem gente que me pergunta se eu me arrependo, se eu não sinto pena dele, afinal é meu filho. E eu respondo com sinceridade: não, não sinto pena. Ele tentou me destruir, tentou me tirar tudo. E eu só me defendi. Aprendi muita coisa nesses meses. Aprendi que a gente nunca é velho demais para aprender. Eu, com 74 anos, aprendi a mexer em computador, a navegar na internet, a fazer transferências bancárias. Coisas que eu achava impossível. Aprendi que família não é quem tem o mesmo sangue. É quem está do seu lado quando você precisa. A dona Irace salvou minha vida. Literalmente. Se não fosse por ela, eu talvez não tivesse saído daquela cama. Aprendi que silêncio também é vingança. Eu não precisei gritar, não precisei brigar. Eu só precisei ser mais esperta. Usar a inteligência. Planejar. Executar. E aprendi principalmente que eu tenho valor. Que eu não sou velha gagá coisa nenhuma. Que eu sou uma mulher forte, capaz, inteligente. E que ninguém tem o direito de me fazer sentir menos do que isso. Hoje eu acordo e olho para minha casa com outros olhos. Essa casa que quase me tiraram, essa casa que representa a vida inteira do meu José, o suor de tantos anos, ela continua aqui, comigo, e vai continuar até o dia que eu partir. Voltei a ir na igreja, voltei a encontrar minhas amigas, voltei a cuidar das minhas plantinhas, voltei a viver. E sabe o que é engraçado? Eu tenho mais dinheiro guardado agora do que eu tive a vida inteira. Os 420 mil reais do Rodrigo, depois de dar a parte da Cláudia, sobrou 385 mil para mim. Eu investi bem, rendendo, seguro, para minha velhice, para os meus últimos anos, para eu viver com dignidade. Às vezes eu penso, se o Rodrigo tivesse sido honesto, se ele tivesse me respeitado, talvez um dia eu dividisse meus bens com ele de boa vontade quando eu morresse. Mas ele quis tudo agora, quis roubar e no fim perdeu tudo. Tem um ditado que minha mãe falava: quem tudo quer, tudo perde. O Rodrigo provou isso na pele. Hoje eu vejo que vingança não é só sobre punir quem te machucou. Vingança também é sobre se levantar e mostrar que ninguém te destrói. É sobre provar que você é mais forte do que achavam. É sobre vencer. E eu venci. Se você chegou até aqui nessa história, obrigada por me ouvir. Obrigada por ficar comigo até o final. Deixe um comentário aqui embaixo contando o que você achou. Se você já passou por algo parecido. Se você tem uma história de vingança ou de superação. E se inscreve no canal. Porque toda semana tem história nova. História de gente real. De gente como eu e você. De gente que não abaixa a cabeça. Desce cabeça. Um beijo no coração de cada um. E lembra, nunca, nunca subestime uma vovó. A gente pode ser velha, mas esperta a gente é pra caramba.